Bem-vindos a mais um podcast semanal, alias Saiba Seus Direitos. Vamos falar hoje sobre união estável. Você sabe o que é união estável? No Brasil, relacionamentos duradouros precisam de uma visão atenta dos parceiros para alinhar o que podem esperar um do outro no futuro. Isso porque, se duas pessoas se unem de forma duradoura, contínua e mantêm convivência pública com o objetivo de constituir família, ela se enquadra no Instituto da União Estável e nem precisam morar sobre o mesmo teto para configurá-la. O Código Civil Brasileiro reconhece a união estável como entidade familiar. E é aí que mora o perigo. Se você namora por muitos anos, obviamente irá se apresentar publicamente como um casal e terão uma união duradoura e contínua, o que pode ser confundido com uma união estável. Por isso, muitos casais que namoram por tempo razoável ou decidem morar juntos passaram a optar por um contrato de namoro onde estipulam que aquela união não tem o objetivo de constituir família e, portanto, não se aplica o Instituto da União Estável. Mas não se engane. Se ficar provado por meio de testemunhas, documentos ou hábitos de vida que o casal tinha sim intuito de formar uma família, mesmo que futuramente, o contrato de namoro, ainda que registrado em cartório, poderá vir a não diminuir ou impedir os direitos do companheiro que os pedir judicialmente. Não há 100% de garantia. É importante destacar que união estável não altera o estado civil da pessoa, que permanecerá o mesmo durante a união e que, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, desde 2011, através do julgamento da ADPF número 132, Rio de Janeiro, pacificou a jurisprudência, afastando qualquer possibilidade de distinção entre união de casais homo e heterossexuais, possuindo sempre os mesmos direitos. A união estável é uma situação de fato, e para prová-la, basta provar a união contínua, duradoura, pública e com a intenção de constituir família. Requisito este que pode ser bem subjetivo. Até mesmo pessoas casadas podem estabelecer união estável desde que estejam separadas de fato do marido ou da esposa, conforme parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil. A prova dessa união pode ser feita por fotografias, testemunhas, comprovantes de inclusão do companheiro no plano de saúde, imposto de renda ou até mesmo no clube que frequentam, entre outros meios de prova. Durante anos, discutiu-se na Justiça a diferença de tratamento dos direitos sucessórios entre casamento civil e união estável. A evolução legislativa sobre o tema culminou com o julgamento do recurso extraordinário número 878.694, que decidiu pela igualdade de direitos, aplicando tanto para a sucessão de companheiros na união estável, como de cônjuges no casamento civil, as regras do artigo 1829 do Código Civil. Mas, uma ressalva, essa nova regra pacificada passou a valer apenas para processos que ainda estavam em andamento e os que surgiram após 2017, não retrocedendo a casos de sucessão já formalizadas naquela época. É verdade. O reconhecimento da união estável é importante na medida em que a sua configuração confere direitos entre os companheiros, como direito à herança, à pensão por morte, quando um deles falecer, divisão de bens em caso de dissolução da união. E se ela ainda não estiver configurada formalmente à época que o falecimento ou a separação ocorrer, será preciso primeiro reconhecer a união estável judicialmente. Entendi. Mas, para ser configurada e gerar direito entre as partes, a união estável não precisa ser formalizada, mas é extremamente recomendável que o faça através de contrato de união estável. O contrato pode ser feito de duas formas, entre particulares, pelos próprios companheiros, e pública, perante o cartório de registro de notas. Para formalizá-la entre particulares, basta elaborar um contrato ou declaração particular firmada pelos próprios conviventes, sendo recomendada a assinatura do documento por duas testemunhas, reconhecer todas as firmas por autenticidade
e registrar o documento em um cartório de registro de títulos e documentos. A formalização por documento público é sempre mais segura e nada mais é do que uma declaração feita em cartório, tabelionato de notas, por um tabelião que possui fé pública. Não se esqueçam de eleger o regime de bens. Caso não seja mencionado no documento, valerá sempre o regime de separação parcial de bens. Essa é um apanhado geral sobre a legislação da união estável. Tá, Roberta, mas aqui tem algumas perguntinhas que acho que vale a pena os nossos aliados para poder dar uma visão mais ampla e geral. O que você acha? Perfeito, vamos lá. Então, Roberta, eu posso mudar o regime de bens depois do casamento? Excelente pergunta. Poder até pode, tanto no casamento quanto na união estável. Mas, depois que você se casou ou formalizou a união estável, se você quiser mudar o regime de bens, a lei determina algumas condições para isso. Conforme o artigo 1.639, parágrafo 2º do Código Civil, será preciso serem procedentes as razões invocadas no pedido feito por ambos os cônjuges, mediante processo judicial e sempre com ressalva dos direitos de terceiros. Ah, interessante saber isso. E eu acho que vale a pena pontuar mais uma coisa, Dulcineia. Para a união estável mantida por casal homossexual, valem as mesmas regras? Absolutamente sim, Roberta. Igual para todo mundo. Não há qualquer diferença entre casais hétero e homossexuais na legislação. Perfeito. E é possível adotar o sobrenome do companheiro na união estável? Sim, Roberta. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 1.206656 do Estado de Goiás, já decidiu pela possibilidade do registro de escritura pública de união estável já constar o acréscimo do sobrenome do companheiro ou da companheira, possibilitando a adoção do sobrenome comum para o casal com base na aplicação analógica do artigo 1.565, parágrafo 1º do Código Civil. Todavia, se não foi feita a adoção do sobrenome no ato do registro da união estável, poderá ser requerido posteriormente, mas será necessário apresentar prova documental da relação, por instrumento público em que haja a anuência do companheiro que terá o nome adotado. Já complica mais um pouquinho, né? Então é sempre bom fazer no momento que você fizer a união estável, não é verdade? É, isso mesmo. Roberta, será que seria possível converter a união estável em casamento civil? Sim! Para isso, até não é. Antes tinha uma confusão muito grande que se fazia nessa conversão de união estável para casamento civil, mas hoje ficou muito bem assentado e pacificado na legislação. Para isso, basta que o casal compareça ao cartório de registro civil do seu domicílio e dê entrada nos papéis de casamento, como se fossem se casar convencionalmente. Inclusive, pode nesse momento escolher o regime de bens, acrescentar o sobrenome do companheiro, como se fosse um casamento de verdade. E a jurisprudência, que nada mais é do que como os juízes estão julgando e decidindo a matéria, ele já permite que seja aplicada a data retroativa do casamento civil à data do início da união estável. Mas o que isso quer dizer, Roberta? Se você ficou, por exemplo, em união estável por 15 anos, aí seus filhos cresceram e você fala, puxa, a gente queria formalizar, ser casado, bonitinho, os filhos pedem isso, ou por alguma outra razão, vocês dão entrada no cartório a essa conversão de união estável para casamento. Só que o documento que for gerado, ele vai dar o casamento com a data inicial que vocês começaram a união estável e não aquela data do casamento. Ah, entendi. Desde que, né, é bom fazer essa ressalva, à época do início da união estável, não houvesse impedimentos para casar quando começou. Se ele não fosse casado com outra pessoa, existem uma série de impedimentos que a lei estabelece, mas se não tiver nenhum desses impedimentos, beleza, tudo tranquilo. Passado o prazo da publicação dos editais, o termo de casamento, que será, nesse caso, a declaração de conversão de união estável em casamento, será lavrado e os cônjuges poderão retirá-la. Caso o cartório de registro civil da sua cidade não permita essa conversão da união estável em casamento,
ou não permita que você converta a data retroativa ao início da união estável, você pode pedir através da homologação pela autoridade judiciária competente, através de um processo judicial. Nossa, eu acho assim super importante essas informações, mesmo porque eu acho que muita gente não conhece, né? Não sabe sobre isso, né? Agora eu vou complicar um pouquinho para você, Dulcineia. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho. Vai ser o assunto de um outro podcast que é regime de bens, mas vamos lá. Aqui na união estável, se um companheiro já tinha um imóvel antes de iniciar a união estável e depois durante a união estável, ele vende esse imóvel e adquire um imóvel de valor maior, ainda em união estável, como fica a partilha desse bem imóvel em caso de separação? Olha, Roberta, isso depende. Se a união estável for formalizada, você pode escolher o regime e deve verificar como são as regras do regime que foi escolhido. Por exemplo, se for a separação universal de bens, ele sempre será exclusivo do que o comprou, da pessoa que comprou. Se você não formalizou a união estável, automaticamente vale o regime de separação parcial de bens e, nesse caso, poderá ou não ser partilhado entre ambos os companheiros. Vejamos essa hipótese um pouco na prática. Se antes da união estável a pessoa já era proprietário de um imóvel e o vende para comprar outro de maior valor durante a união estável, esse novo imóvel, em caso de separação, poderá ser dividido meio a meio entre os companheiros ou poderá ser dividido proporcionalmente, levando em consideração o valor maior investido por um dos companheiros. Isso porque se você comprovar que na compra do segundo imóvel você deu mais dinheiro, você terá uma participação maior, sim. Mas, na ausência dessa comprovação, o bem será dividido igualmente. E o que fazer para evitar essa confusão toda? Então, uma dica é registrar no cartório geral de imóveis o percentual que cada um pagou pelo imóvel, ou se ele foi comprado exclusivamente com seus recursos pessoais. Assim, não será partilhado. Boa dica. Então, Roberta, vamos para mais uma pergunta que eu acho que é muito interessante e todas elas são interessantes e muito válidas para os nossos aliados. Roberta, quem ainda está casado legalmente, mas está separado de fato, pode formalizar uma união estável? Essas perguntas são complexas, mas pode sim. Em tese, pelo parágrafo 1º do artigo 1.723 do Código Civil, a pessoa casada, mas separada judicialmente ou de fato, pode constituir união estável, mas não poderia manter as duas situações simultaneamente, sob pena de bigamia. Mas na prática é o que mais acontece. Em 20 anos de profissão, eu nunca vi ser aplicada pena de bigamia. A questão da penalidade parte mais para a parte patrimonial mesmo, mas enfim, a lei está lá e não foi revogada. Dessa forma, se não tiver separado, pelo menos de fato, não poderia configurar união estável, teria apenas um concubinato, artigo 1.727 do Código Civil, salvo engano. Todavia, a legislação sempre se atualiza para atender às mudanças sociais e já houve julgamento dando direito de partilha de bens à companheira da relação extraconjugal, porque a relação era de conhecimento público de toda a sociedade, incluindo a da esposa do falecido, o que configura união estável. Esse caso é recente, salvo engano, de 2019. Claro, tem as peculiaridades do caso, mas foi meio inovador de reconhecer realmente os direitos da companheira, mesmo ele estando casado e não estando separado de fato. Nossa, realmente é um julgamento revolucionário, né? Neste caso, eu acho que a maioria das pessoas não sabem realmente que esse direito existe. É verdade. Mas vamos lá, uma perguntinha para você também agora. Quem vive em união estável, Dulcineia, pode se casar no civil com outra pessoa? Poder pode, né? Mesmo porque a união estável não muda o estado civil da pessoa. Se é solteira, continua solteira. E se é viúva, continua viúva. E assim por diante. Mas
poderá ter problemas com a questão patrimonial, pois as duas situações geram direitos ao companheiro e ao cônjuge. Então, muito complicado isso, hein? Pelo amor de Deus, vocês vejam bem o que vocês querem falar, porque dependendo do que você fizer com a sua vida, você vai ter duas pessoas com direitos sobre o seu patrimônio. Mas ainda uma perguntinha do Cineia, como se desfaz a união estável? Bom, da mesma maneira que se desfaz o casamento, né? Pode ser desfeita extrajudicialmente, se for consensual, e não tiver filhos menores ou incapazes, ou judicialmente, caso não haja consenso ou haja filhos menores ou incapazes. A legislação realmente buscou equiparar o casamento à união estável. Poucas coisas continuam diferentes, mas a maioria já está meio equiparado mesmo, né? Exatamente. Roberta, tenho aqui uma perguntinha para você. Quem mantém uma união estável formalizada em cartório pode assinar documentos declarando-se casada? Bom, ninguém vai te prender por causa disso. Eu imagino que. Mas não, né, gente? Apesar da legislação equiparar os direitos e deveres entre casamento civil e a união estável, são dois institutos ainda separados, diferentes, distintos. E se você mantém união estável, deve se declarar solteiro ou em união estável, pois essa última não altera o estado civil dos companheiros. Lembra que a Dulcinea falou? Na união estável, se você é solteiro, continua solteiro, se é viúvo, continua viúvo. Então vamos falar direitinho, vai? Vamos mandar real. Então, aliados, chegamos ao fim deste podcast e esperamos que esse material preparado especialmente para você pelo grupo Alia o ajude a ter as informações preliminares sobre o tema que você precisa nesse momento. Desejamos que tudo dê certo da melhor forma possível para todos os envolvidos. E se quiser esse material escrito, poderá receber o e-book através do contato @aliaoficial.com. Lembrando que o Alia é com Y. Se ainda não é um aliado, junte-se à comunidade Alia e receba o apoio que precisa para se conhecer, se fortalecer e vencer. Você merece o melhor.